portuguesa. Então, turma, na semana passada nós falamos bastante sobre variação linguística, né? Falamos sobre os diferentes falares da nossa língua portuguesa. Para começar, né, a gente falou sobre a posição geográfica, né, a situação geográfica da região onde cada um está inserido e como isso influencia no falar de determinada pessoa, né? Dei o exemplo do falar baiano, do falar mineiro, o falar de Florianópolis e assim por diante. Depois, nós conversamos sobre a condição sociocultural da língua, né? E como determinadas palavras são usadas por pessoas de determinadas profissões, né? Falamos sobre a diferença do falar de um médico, por exemplo, para um professor, né? Como os vocábulos, as palavras, o grupo de palavras usado por essas pessoas muda de acordo com a sua profissão ou com o seu nível de estudo, o quanto cada um deles estudou determinado assunto. Também falamos sobre a idade e como isso influencia. Até vocês mesmos deram exemplos, né, de palavras que os avós de vocês falam e vocês não entendem, e palavras gírias que vocês usam e seus avós também não entendem. Então, a variação de acordo com a idade, né? Uma pessoa idosa fala de um jeito, se expressa de uma forma, um falante jovem, uma pessoa jovem fala de outro jeito, né? Outra forma. Também vimos a questão da geração e como a língua foi se modificando através dos tempos. Nós vimos esse bilhete aqui de 1882, notamos várias modificações, né, da língua portuguesa de lá para cá, por exemplo, a falta dos acentos naquela época. Vimos também as letras dobradas, como o L em colégio, que tinha 2 L's. Também falamos sobre o pH em relação ao F, né? Como isso tudo mudou. E agora, então, eu vou mostrar para vocês a variação de registro. Vamos falar sobre o registro, tá? Prestem bem atenção em tudo que eu vou falar aqui. Variação de registro. O registro é o uso individual e momentâneo da língua. Por exemplo, você não fala do mesmo modo como escreve, não é? Também não usa a mesma linguagem com os amigos e com pessoas desconhecidas. Para escrever, nós temos que utilizar um jeito formal de escrita. Você não vai escrever gírias na sua redação de vestibular, por exemplo. Muito menos você vai falar com um juiz, por exemplo, num julgamento de maneira informal. Nós temos que saber entender as nossas situações da língua, tá? Então, o registro é justamente isso. Quando você registra, você escreve. Então, você não escreve da mesma forma que fala. Outra coisa interessante de observar isso é isso que eu acabei de fazer. Eu pauso quando estou falando, eu falo eu falo né, no final eu confirmo. Existem certas expressões que eu acabo confirmando quando estou falando, né? E isso não é escrito. Eu não escrevo esse tipo de coisa. Muito menos repito. Professor, né, tem a mania de repetir o tempo todo o que fala, para que o aluno escute e aquilo fique na mente dele de alguma maneira, né? Então eu repito muitas vezes a mesma coisa. O registro varia porque, tanto na fala quanto na escrita, variam as situações em que a linguagem é usada. Observe o quadro. Situação, discurso de formatura, registro formal. Registro formal quer dizer que é utilizada a norma culta, a norma padrão. Eu falo corretamente no meu discurso de formatura.
Bate-papo de alunos na cantina, registro coloquial. Coloquial, eu já expliquei para vocês o que é informal, é o do dia a dia. Você conversa com qualquer pessoa, tá? Conversa em família, íntimo ou familiar. Tem coisas que vocês só falam, tem maneiras de você falar, né? Que só a sua família entende. Tem expressões que só a sua família usa. Então, são lugares íntimos da nossa fala. Cartas entre amigos. Cartas hoje nem são tão usadas mais, né? Mas uma conversa por mensagem ou um e-mail é informal ou casual. Agora, e-mail, se for relacionado a trabalho ou estudo, vai ser formal também, tá? Conversa entre pessoas com pouca escolaridade. É o registro popular. Você não quer que a pessoa que você está falando não entenda aquilo que você está dizendo. Então é importante que todos, que para a situação comunicacional ser completa, né? Nós precisamos que todos entendam a mensagem que está sendo transmitida. Então você vai falar com alguém para que essa pessoa entenda aquilo que você quer dizer. Então você não, se uma pessoa não tem um grau de escolaridade muito grande, você não vai falar palavras muito complicadas, muito complexas para essa pessoa, para ela ficar olhando para você sem entender nada. Você tem que adaptar para aquele contexto a sua fala, para que todos entendam a sua mensagem. Lembrem-se disso. Veja alguns exemplos, então. Registro formal. Olha só exemplo disso. Nós apreciávamos uma conversa nas noites frias de inverno. Não tem nenhum erro gramatical, a conjugação está certa, tudo certo. Registro coloquial. Cara, a gente achava legal jogar conversa quando fazia maior friaca. Isso é coloquial, é o jeito normal de falar, do dia a dia. Né? Tem expressões populares aqui também. Exemplo, cara, né? A gente, não é nós, é a gente. Achava legal jogar conversa fora, ao invés de conversar, jogar conversa fora. Já é uma expressão, né? E noites frias de inverno, friaca. É uma gíria, né? Familiar. Olha só a mãe entrando em cena aqui, ó. Filhote, vai buscar um copinho d'água pro papai, vai. Filhote, né? Isso é só a mãe ou o pai que podem falar assim, não é mesmo? Registro popular. Minha prima recebeu um aviso breve ontem. Foi uma perca. Observe que aqui perca, tá? Está sendo usado no lugar de perda. O correto seria perda. Só que muita gente fala perca. Essa palavra aqui, ela pode existir, tá? Mas ela vai ser verbo, perca. Por exemplo, para que eu perca a partida de amanhã, o outro time deve jogar muito bem. Para que eu perca. É um verbo, tá? Agora, aqui foi uma perca, está incorreto, seria perda, tá? Que é um substantivo. Por isso é uma fala popular. Por isso é uma fala que a gente não se importa tanto com os erros. Claro que eu sou professor de língua portuguesa, eu acabo me importando mais que os outros, né? Mas é um erro, não é correto. Então, por isso está escrito ali registro popular, né? Um erro muito comum da língua portuguesa. Só um segundinho aqui, deixa eu pegar uma coisinha. Cada falante da língua deve escolher o registro mais apropriado a ser empregado em cada situação e de acordo com a finalidade da comunicação.
Sem isso, ele não atingirá a competência verbal. Como eu falei antes, nós temos que adaptar o nosso falar para determinadas situações, dependendo de como você vai estar inserido dentro dessa situação. Você usa um linguajar, um registro mais formal, né, ou coloquial. Dentro do seu círculo familiar, um registro familiar bem mais íntimo, né? A gente sabe que a mãe de vocês tem um apelido carinhoso para vocês, mas esse apelido não precisa ser revelado para todo mundo, né? Brincadeira. Então, a gente tem que observar onde estamos para falar ou mais formalmente ou mais informalmente. Entre as variedades de linguagem, algumas são socialmente mais prestigiadas do que outras. A linguagem de pessoas com pouca escolaridade costuma ser motivo de desprezo ou zombaria, assim como o chamado dialeto caipira. Já falei com vocês em alguns momentos sobre uma coisa chamada preconceito linguístico. Nós não podemos ter preconceito linguístico. O jeito que uma pessoa fala não define nada sobre ela, sobre aquilo que ela é, tá? Então, nós temos que respeitar o jeito de falar de cada pessoa. Não é porque alguém chega de um outro estado e fala diferente que essa pessoa merece ser excluída ou sofrer zombaria, zoação durante a aula ou durante o recreio ou qualquer coisa na internet também, não é mesmo? Muito menos o chamado dialeto caipira, que eu já comentei com vocês várias vezes em sala de aula sobre isso também, que é o jeito do Chico Bento falar, por exemplo, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado sobre isso. Não é uma atitude correta nem do ponto de vista ético, porque mostra falta de respeito com o que se considera diferente. Nem do ponto de vista técnico, pois esse tipo de linguagem é muito eficaz na comunicação entre as pessoas que a usam. Não fosse assim, elas não conseguiriam se entender. O que importa realmente, é isso que eu quero que vocês entendam bem, é a comunicação, tá? A finalidade principal da língua é comunicar-se. Então nós temos que nos comunicar bem. É para isso que a língua é feita. E, obviamente, temos que respeitar todas as pessoas. Ok? Turma, nesse vídeo, tá? Nesse vídeo aqui da aula gravada, você não vai precisar enviar nenhuma atividade, porque as atividades hoje de segunda-feira serão feitas na aula ao vivo. Beleza, turma? Então, um grande abraço a todos e até a próxima!